Boa noite, meus amigos. A paz de Jesus, o Mestre Supremo, esteja em nossos corações. No capítulo 4 do Evangelho de Mateus, há o célebre encontro de Jesus com a mulher samaritana. Em dado momento, ela lhe perguntou onde seria lícito adorar a Deus, no templo em Jerusalém ou no monte na Samaria, onde outrora houvera também um templo. Respondendo a mulher samaritana, Jesus dirige-se à humanidade inteira, proclamando: mulher, dia virá em que Deus não será adorado nos templos, e sim em espírito, porque Deus é espírito, e em espírito e verdade deve ser adorado por aqueles que o adoram. Bem, meus amigos, em O Livro dos Espíritos, lançado no dia 18 de abril de 1857, Allan Kardec pouco empregou o termo religião. Ficava a ideia de que o Espiritismo era uma filosofia simplesmente que pretendia explicar os porquês da existência humana com base em informações colhidas no mundo espiritual pelo processo mediúnico, de onde viemos, porque estamos na Terra, para onde vamos. O Espiritismo seria, por isso, a doutrina dos espíritos. Allan Kardec seria apenas uma espécie de codificador, um secretário dos espíritos, anotando aquelas informações da espiritualidade que davam origem à doutrina. Havia o desafio de demonstrar que aquelas informações colhidas da espiritualidade eram legítimas, não representavam apenas fantasias da cabeça dos médiuns. Para tanto, Kardec lançaria no dia 15 de janeiro de 1861 o Livro dos Médiuns, um manual para o intercâmbio com o além. O mundo espiritual deixava de ser um mistério reservado aos iniciados e abria-se a todos aqueles que estivessem dispostos a estudar o assunto no autêntico ver para crer. Kardec valeu-se principalmente no sentido de demonstrar a realidade daquelas manifestações, do que ele chamava de controle universal das manifestações. Ele submetia as perguntas feitas aos espíritos a vários médiuns que não tinham contato entre si. Depois ele cotejava as respostas a verificar se havia identidade entre elas. Se houvesse identidade, ele poderia dizer que estava diante de uma legítima manifestação do mundo espiritual e não diante de uma fantasia da cabeça dos médiuns. No propósito de demonstrar a realidade do intercâmbio com o além, haveria os espetaculares fenômenos de efeitos físicos que permitem a materialização dos espíritos. Os espíritos se tornam visíveis, tangíveis aos observadores. É muito difícil negar a existência dos espíritos e a comunicação com os homens quando analisamos o trabalho notável realizado por William Crookes, grande cientista inglês, um dos maiores cientistas ingleses de todos os tempos, membro da Royal Society, a Sociedade de Estudos para a Ciência da Inglaterra, descobridor dos raios catódicos, descoberta que permitiria o advento da televisão, e de outras descobertas mais. Foi um grande cientista na sua época. Pois bem, Crookes, em princípio, ele não acreditava na existência dos espíritos em suas manifestações, mas rendeu-se às evidências quando estudou a mediunidade espetacular de Florence Cook, uma jovem de apenas 15 anos que se apresentou a Crookes pedindo que ele estudasse a sua mediunidade. E durante um bom tempo, em muitas reuniões, Crookes
examinou as materializações produzidas por Florence Cook, principalmente de Kate King, uma jovem senhora que falecera muito tempo antes. E Crookes examinou o espírito materializado, submeteu a vários exames e testes, auscultou o espírito e acabou chegando à conclusão de que havia uma absoluta distinção entre a médium e o espírito. O espírito não era fruto da imaginação nem da mistificação de Florence Cook. Crookes deixou-se inclusive fotografar ao lado de ambas. Então, uma de um lado o espírito materializado, de outro a médium, a demonstrar que eram pessoas distintas. Ao apresentar o resultado de suas pesquisas à Royal Society, Crookes afirmou que ele agora não acreditava no intercâmbio com o além, ele sabia que existe o intercâmbio com o além. Um testemunho extraordinário de um grande cientista inglês. É difícil também resistir às evidências quando analisamos o trabalho notável realizado por Cesare Lombroso, grande criminalista italiano, uma inteligência invulgar que em princípio zombava do espiritismo. Ele considerava os médiuns ingênuos que acreditam num suposto intercâmbio com o além, confundindo fenômenos anímicos com manifestações mediúnicas, ou são mistificadores que se comprazem em explorar semelhante ingenuidade. Mas rendeu-se às evidências ao estudar a mediunidade notável de Eusápia Palladino, uma camponesa italiana que produzia materializações espetaculares dos espíritos. E o golpe de misericórdia na incredulidade de Lombroso aconteceu certa feita, quando a própria mãe de Lombroso, espírito desencarnado, materializou-se diante de seu olhar assombrado, e ao fazer a sua profissão de fé espírita, Lombroso confessou que se envergonhava de ter zombado do espiritismo, porquanto agora ele estava convicto da realidade da sobrevivência e da comunicação dos espíritos, graças a uma humilde camponesa italiana que obtivera um prodígio jamais sonhado por nenhum cientista: tirar a sua mãe da sepultura e atirara em seus braços saudosos. É muito difícil, meus irmãos, negar a evidência do fenômeno mediúnico quando estudamos o trabalho notável de Francisco Cândido Xavier, que ao longo de seu apostolado psicografou milhares e milhares e milhares de mensagens de espíritos desencarnados a se identificarem perante a assombrada família com uma incrível riqueza de detalhes quanto ao cotidiano da própria família. É difícil negar a evidência do fenômeno mediúnico quando estudamos as poesias psicografadas por Chico. Centenas de poetas desencarnados manifestavam-se por seu intermédio, com poemas maravilhosos, identificando-se pelo seu estilo. Qualquer estudioso de literatura sabe que é muito difícil imitar estilo literário. Um bom pastichador, aquele que copia estilo literário, poderá imitar algo de alguns, jamais o muito de todos, como acontecia com Chico Xavier. Sentíamos a presença do espírito desencarnado, o poeta, nos poemas que ele psicografava, ele que mal fez o 4º ano do grupo escolar. Diante de tantas evidências, de tantas demonstrações da realidade do intercâmbio com o além, somente os materialistas de carteirinha, os negadores contumazes, continuam a dizer que não existe o fenômeno mediúnico e a manifestação dos espíritos, na base do não vi e não acreditei, não experimentei e não gostei. Lembram o antigo ditado Zen, que diz o seguinte: o dedo aponta a lua, o sábio olha para a lua, o tolo só enxerga o dedo. É exatamente o que acontece com aqueles que negam a realidade além túmulo.
O fenômeno está dizendo, apontando para a realidade do mundo espiritual, mas os materialistas impenitentes só conseguem ver o dedo envolvendo a atuação do médium. Em princípio, Kardec não se preocupou em situar o Espiritismo como uma religião, ou em destacar os aspectos religiosos da doutrina espírita. Como diria Leon Denis, grande filósofo espírita, o Espiritismo poderia não ser a religião do futuro, mas certamente seria o futuro das religiões, porquanto seus princípios não representam meras ideias, definem leis de caráter universal que regem a nossa evolução, como a reencarnação, que preceitua que as experiências na carne sejam repetidas tantas vezes quantas forem necessárias até aprendermos as lições da vida, a lei de causa e efeito, que preceitua que recebamos sempre de volta de conformidade com o que fazemos, a fim de aprendermos o que devemos e o que não devemos fazer. A lei de sintonia psíquica, que preceitua que sejamos alimentados e conduzidos por influências espirituais que podem nos elevar às alturas ou precipitar no abismo, mas sempre de conformidade com o rumo que imprimamos à própria vontade. Ilustrando seus ensinos com gloriosas visões do infinito que projetam a mente humana nos objetivos supremos da criação, o Espiritismo fatalmente será incorporado, estará no seio de todas as religiões mais cedo ou mais tarde. Não obstante, no dia 29 de abril de 1864, há 150 anos, o movimento espírita foi surpreendido com o lançamento de O Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec faz um estudo aprimorado sobre os ensinamentos de Jesus. Já na abertura do livro, a máxima de Kardec, qualquer pessoa que pegar o Evangelho vai ver, na abertura existe uma máxima: fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas. Kardec está situando ali, aqui veio a doutrina espírita e o significado do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos considerar, para entender bem a proposta de Kardec, que há dois tipos de fé. A fé como confiança absoluta em alguém, em alguma coisa. Eu digo assim: eu tenho fé em Deus. Isso significa que a minha confiança em Deus é plena. Pode cair o mundo sem problema algum. Se o mundo acabar, Deus arranjará outro lugar para a gente morar. Não é a este tipo de fé que Kardec se refere ao apresentar a sua máxima, porque essa fé mora no coração, não no cérebro. Representa uma adesão do sentimento e não da razão. No livro Lindos Casos de Chico Xavier, Ramiro Gama nos dá um exemplo típico do que seria essa fé. Conta ele que nos primórdios de seu trabalho como médium em Pedro Leopoldo, Chico Xavier foi procurado por uma jovem tuberculosa que vinha pedir a sua ajuda. O médico lhe receitara um remédio poderoso que haveria de curá-la, mas ela não tinha dinheiro, pobre, não tinha dinheiro para comprar o remédio. Por sua vez, Chico, também pobre, família numerosa, emprego modesto, ele não tinha recursos para ajudar a jovem. E ele perguntou: como o médico recomendou que você tome o remédio? Bem, Chico, eu devo tomar o remédio 2 vezes ao dia, de manhã e à tarde. Vamos fazer o seguinte, minha filha: você vai pegar essa receita e vai dividi-la em 60 pedaços. E diariamente, de manhã e à tarde, você vai colocar um pedacinho num copo com água, vai orar, vai pedir à nossa mãe, Maria Santíssima, mãe de Jesus, mãe espiritual da humanidade, que coloque um remédio ali naquele papel com água.
e depois tome com muita fé. A jovem agradeceu e partiu. Um mês depois voltou, feliz, satisfeita, alegre: Chico, essa receita que você me deu foi maravilhosa. Segui fielmente, pedindo à Mãe Santíssima, Mãe de Jesus, Mãe da humanidade, que colocasse remédio ali. E ela colocou, e eu sarei. Era a esse tipo de fé que Jesus se referia quando dispensava os beneficiários de suas curas, dizendo: vai em paz, a tua fé te salvou. Vai em paz, a tua fé te curou. E há o segundo tipo de fé. Dissemos que há dois tipos. O segundo tipo de fé, que seria sinônimo de crença religiosa. Eu pergunto a alguém: qual é a sua fé? Eu sou católico. Ele está dizendo que a sua orientação religiosa é o catolicismo. Esse tipo de fé, diferente do primeiro, mora no cérebro, não no coração. Representa uma adesão da razão e não do sentimento. E com um detalhe importante: quanto mais inteligente, quanto mais culta a pessoa, maior a exigência quanto aos princípios da sua fé, exigência de racionalidade. E aqui reside o problema, porque as religiões, de um modo geral, são especulativas. Isto é, elas são baseadas em especulações dos teólogos que imaginam como é o mundo espiritual, o que vai acontecer quando desencarnarmos, de onde viemos, porque estamos na Terra. E com especulações eles caem na fantasia, como de Adão e Eva, a perda do paraíso, as penas eternas, o inferno, o diabo, o anjo, a ressurreição dos corpos, que são ideias muito ingênuas para a mentalidade atual e que fazem a descrença de muita gente. As pessoas afastam-se da religião porque vê que os princípios religiosos são muito singelos, infantis, fantasiosos. Como, por exemplo, a ideia de que o cidadão que cometa crimes na terra e que morra em pecado, ele vai para o inferno e lá ficará para sempre. São as penas eternas. Um princípio que não é compatível com a justiça. Se nós acreditamos em Deus, sabemos que Deus é justo, como é que ele vai botar no inferno para sempre alguém que cometeu um crime aqui na terra ou que morreu em pecado? O pior crime da terra não justifica que o cidadão vá sofrer eternamente. E essa é a grande dificuldade dos religiosos, de modo geral, é compatibilizar os princípios da sua crença com a racionalidade. Uma professora, mulher muito inteligente, muito culta, procurou um sacerdote: padre, eu quero lhe fazer uma pergunta. Pois não, minha filha? Por que o meu filho nasceu com a síndrome de Down? Por que o meu filho? Por que não o filho da minha vizinha ou da minha irmã ou de outra mulher qualquer? O sacerdote respondeu poeticamente sobre a interação que há entre a mulher e o filho deficiente físico ou mental. Filhos especiais, minha filha, disse ele, pedem mães especiais, que se dedicam, que se devotam, que têm sacrifício da própria vida em favor dos seus rebentos. Falou muito bonito e concluiu dizendo honestamente: quanto à sua pergunta, minha filha, eu não sei a resposta. Não sei porque o seu filho nasceu com a síndrome de Down. E não há resposta possível se nós não admitirmos a reencarnação e a lei de causa e efeito, considerando que cada um de nós está passando por experiências compatíveis com as nossas necessidades evolutivas e relacionadas com o nosso passado. Então, assim nós podemos explicar por que há na Terra uma diversidade de situações morais, intelectuais, físicas, sociais. Por que tanta diversidade? Aparentes injustiças que apenas configuram a justiça divina, dando a cada um de acordo com a sua necessidade. Não é nem de acordo com as suas obras simplesmente, mas de acordo com a necessidade evolutiva. Porque a justiça divina, ela não é punitiva, ela é educativa. Nós estamos sendo educados, muitas vezes pela mestra dor. Se em princípio
Kardec não se preocupou em situar o Espiritismo como uma religião, é porque o termo religião está desgastado, ele é sinônimo de culto exterior, de ritos e rezas, de ofícios e oficiantes. Então Kardec não queria ligar o Espiritismo ao culto exterior, a uma ideia relacionada com o culto exterior. Por isso ele ficou sempre apresentando o Espiritismo como uma filosofia de bases científicas e consequências morais. Por que Kardec acabou lançando um livro que fatalmente iria ressaltar os aspectos religiosos do Espiritismo ou situar o Espiritismo como uma religião? Basta ler o livro e nós saberemos a resposta. Há perto de 100 manifestações que foram selecionadas por Kardec, que estão no final de quase todos os capítulos. Manifestações essas que começaram a chegar principalmente depois do lançamento de O Livro dos Médiuns, como se a espiritualidade estivesse sinalizando: é preciso destacar os aspectos religiosos do Espiritismo, é preciso enfatizar o Espiritismo como uma religião. Muitas dessas manifestações foram assinadas por grandes vultos do movimento cristão, como São Paulo, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, Erasto, Cáritas, Pascal, foram grandes vultos do cristianismo. Ora, é impossível lermos um texto de Platão sem considerar que estamos entrando no terreno da filosofia, ou um texto de Lavoisier, sem considerar que estamos entrando no terreno da ciência. Aquelas manifestações todas de grandes vultos do movimento cristão, de historiadores e escritores cristãos, estavam sinalizando em direção à religião espírita. Era importante destacar que o Espiritismo é uma religião também, uma religião que cumpre aquela promessa de Jesus à mulher samaritana, uma religião sem ritos e sem rezas, sem ofícios e sem oficiantes, uma religião voltada para o espírito, uma religião racional, que explica os porquês da existência humana e nos convida ao empenho, ao esforço ingente de nossa própria renovação. Aqueles que entram pela primeira vez num centro espírita estranham a ausência de imagens. Não há imagens, não há crucifixo, não há velas, não há rituais, não há missas, não há batismos, não há casamento, não há procissões, não há cerimônias fúnebres. E daí a pessoa pergunta: uai, mas será que o Espiritismo é uma religião? É. Aquela religião proposta por Jesus, aquela religião sem ritos e sem rezas, sem ofícios e sem oficiantes. A proposta do Espiritismo é diferente. O Espiritismo nos diz que a comunhão com Deus é um ato eminentemente pessoal entre nós e o Criador. Se nós elegemos uma intermediação, um intermediário, estaremos transferindo para alguém ou para alguma coisa algo que nós devemos fazer. Num casamento, por exemplo, o que é mais importante? O sacerdote oficiando o casamento, com os seus ritos e as suas rezas, com a repetição de palavras, caindo no vazio, porquanto não há emoção, né? É uma coisa muito rotineira. Isso qualquer pessoa pode observar, e o sacerdote não tem culpa disso, porque ele é obrigado a repetir sempre a mesma cerimônia, a mesma coisa. Aqui esvai-se a emoção, cai na rotina, não há emoção, não há contato maior com a espiritualidade. Então o que é importante? Um sacerdote oficiando um casamento, ou os próprios noivos na intimidade do lar, apenas com familiares mais chegados, eles próprios evocando as bênçãos de Deus para o seu casamento, eles próprios se prometendo um ao outro, dizendo o que pretendem daquela vida em comum. Isso não é muito mais importante? Elizabeth Barrett Browning, grande poetisa inglesa, compôs 2 poemas de amor considerados os mais belos poemas de amor da língua inglesa.
Eu usaria esses 2 poemas como roteiro. O que dizer, né? Quais os sentimentos que devemos mobilizar num casamento, o noivo falando à noiva, a noiva falando para o noivo, os 2 se prometendo, né? Os 2 poemas de Elizabeth Barrett Browning nos dão uma ideia dessa entrega de um ao outro. O noivo falando à noiva da excelência de seu amor. Amo-te quanto em largo, alto e profundo minha alma alcança, quando transportada sente, alongando os olhos deste mundo, os fins do ser, a graça entresonhada. Amo-te em cada dia, hora e segundo, a luz do sol na noite sossegada, e a tão pura paixão de que me inundo quanto o pudor dos que não pedem nada. Amo-te com doer de velhas penas, com sorrisos, com lágrimas de prece, e a fé de minha infância ingênua e forte. Amo-te até nas coisas mais pequenas, por toda a vida, e assim Deus o quisesse, ainda mais te amarei depois da morte. E a noiva falando ao noivo de como ela deseja ser amada. Ama-me por amor do amor somente. Não digas amo-a pelo seu olhar, o seu sorriso, o modo de falar honesto e brando. Amo-a porque se sente minha alma em comunhão constantemente com a sua. Porque pode isso tudo mudar em si mesmo ao perpassar do tempo, ou para ti unicamente. Nem me ames pelo pranto que a bondade de tuas mãos enxuga, pois sem me secar por teu conforto essa vontade de chorar, o teu amor pode ter fim. Ama-me por amor do amor somente, e assim me has de querer por toda a eternidade. Um casamento assim, meus amigos, com esse grau de entrega dos noivos, há de ser um casamento abençoado por Deus, capaz de resistir aos desgastes de uma longa convivência, aos problemas envolvendo filhos, finanças e, sobretudo, às dificuldades de entrosamento de 2 seres que são biológica e emocionalmente diferentes. O homem e a mulher, o cérebro e o coração, a razão e o sentimento, a força e a sensibilidade. Aqueles que estranham que estejamos apresentando o Espiritismo como uma religião, fica a pergunta: por que o Espiritismo vem ganhando mentes e corações no Brasil? Por que ele vai se difundindo cada vez mais? Por que metade da população brasileira aceita os princípios espíritas? Por quê? Porque o Espiritismo é apresentado hoje como uma religião, que tem no Evangelho segundo o Espiritismo o seu breviário. O Evangelho é o nosso breviário, aquele livro de consultas diárias, aquele livro de meditação, aquele livro que procuramos quando estamos atravessando uma situação difícil e pedimos o amparo da espiritualidade, pedimos uma inspiração para saber o que nós vamos fazer. É no Evangelho segundo o Espiritismo que nós temos a manifestação plena do Consolador prometido por Jesus. Pergunta-se: por que o Espiritismo, depois de Kardec, feneceu em boa parte da Europa? Porque os espíritas europeus esqueceram-se do Evangelho segundo o Espiritismo, relegaram-no a um plano distante, secundário. E por que é que o Espiritismo vem renascendo hoje em boa parte do continente europeu, onde ele estava praticamente morto? Porque os espíritas europeus, particularmente os brasileiros que lá vivem, redescobriram o Evangelho segundo o Espiritismo. E tem no Evangelho segundo o Espiritismo que ele deve ser o nosso breviário, o nosso livro de consultas, de meditação, de evocação das bênçãos de Deus para a nossa existência. É o que os espíritas estão fazendo hoje na Europa, brasileiros que lá vivem. Alguns anos atrás, eu estive na Inglaterra e fui convidado a participar de uma reunião espírita num centro espírita londrino, dirigido por brasileiros.
porque o movimento espírita na Europa hoje está muito ligado à participação brasileira. Os brasileiros estão reerguendo o movimento espírita no aspecto religioso. Chegando ao local lá do centro, onde haveria a reunião, eu estranhei por quanto funcionava ali um brechó, uma casa comercial especializada em vender roupas e quinquilharias, roupas usadas. Estaria o endereço errado? Não, era ali mesmo. Pouco depois, horário de fechamento do comércio, baixaram as portas, os móveis foram encostados nas paredes, desceram algumas cortinas escondendo os móveis, foram colocadas poltronas ao centro e pronto, o brechó virou um centro espírita. O brechó era para pagar o aluguel do prédio, porque na Europa nós não temos a facilidade aqui do Brasil, onde os centros espíritas têm sede própria. Lá é raro o centro espírita que tem sede própria. Aquele centro funcionava num prédio alugado e o pessoal trabalhava no brechó para arrecadar recursos a fim de pagar o aluguel para que o centro pudesse funcionar. E eu pergunto, que filósofo ou cientista conseguiria reunir um tão grande número de pessoas dispostas a trabalhar em favor de uma causa? Talvez algum filósofo, talvez algum cientista. Mas no Brasil, meus amigos, observemos bem, principalmente no Brasil, e hoje acontece no mundo todo, onde o movimento espírita vai se disseminando, principalmente no Brasil, nós não temos alguns voluntários, nós temos centenas de milhares de voluntários que trabalham nos centros espíritas, que oferecem algo da sua própria vida, da sua boa vontade, do seu esforço, das suas horas, estão lá trabalhando, sustentando o centro, fazendo o centro funcionar, como idealistas espíritas, idealistas cristãos, estão oferecendo a sua vida pelo movimento espírita, porque tem no movimento espírita o seu ideal de vida, a sua religião, com base nos princípios codificados por Kardec, principalmente em o Evangelho segundo o Espiritismo. É a nossa religião abençoada, é a nossa religião sem ritos e sem rezas, sem ofícios e sem oficiantes, uma religião do coração, conforme preconizou Jesus, um ato pessoal entre nós e o Criador, e que nós buscamos nesse ato pessoal a comunhão através do esforço incessante no campo do bem. É o que o Espiritismo nos ensina, e a pujança do Espiritismo está justamente no fato dele ser uma abençoada religião hoje, que vai se estendendo cada vez mais no desdobramento das suas atividades. Dentre as manifestações que nós encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo, destacam-se aquelas que são assinadas pelo Espírito de Verdade. Muito se tem discutido no meio espírita quem seria o Espírito de Verdade. Basta analisar o teor das próprias manifestações. Nós temos 6 manifestações do Espírito de Verdade. Basta analisá-las para saber que elas são emanadas da esfera do Cristo, são orientações que vêm de Jesus para a humanidade. Naturalmente, nós não temos nenhum médium aqui na Terra capaz de pegar o pensamento de Jesus. Essas instruções vieram por intermediação, mostrando-nos o que nós devemos fazer, qual a nossa atitude perante essa fase de grandes e decisivas transições pela qual a humanidade está passando. Hoje nós falamos em transição de planeta de expiação e provas para planeta de regeneração, né? Fala-se muito no meio espírita, mas quem lê o Evangelho segundo o Espiritismo vê que essa transição não é repentina, começou já quando foi lançado o Evangelho segundo o Espiritismo. O Espírito de Verdade está nos advertindo das lutas e dificuldades e problemas que nós enfrentaríamos. E dentre as manifestações do Espírito de Verdade, destaca-se aquela em que ele faz uma observação incisiva para os espíritas. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro mandamento. Instruí-vos, este é o segundo.
São duas orientações básicas do Espírito de Verdade que nós espíritas não podemos esquecer jamais. Espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Que é fundamental que nós coloquemos essa orientação em prática, buscando a fraternidade, que é filha do amor, e buscando o conhecimento, que é filho do estudo. O Espírito de Verdade sabia bem o que estava falando, porque é impossível sustentar qualquer movimento na Terra, seja a nível familiar, a nível social, se nós não estivermos dispostos a exercitar a fraternidade e o estudo, buscando amar o próximo e buscando conhecer aquilo que a própria doutrina nos oferece. Um dos problemas do Espiritismo surgem porque as pessoas se esquecem desses detalhes. Um confrade espírita estava conversando conosco, ele conhece muito o movimento espírita, e ele nos falou: o Espiritismo, ele está se propagando não por multiplicação, mas por divisão. Porque o espírita briga aqui, abre um centro espírita acolá, briga acolá, abre um centro espírita mais além. E os espíritas, seguindo essa orientação do Espírito de Verdade, diz ele, odeiam-se fraternalmente. Não? Interessante. Odeiam-se, mas é o que acontece mesmo no movimento espírita. Mas só que esse problema não é do movimento espírita, esse problema é da humanidade. Nós temos muita dificuldade de convivência. Isso acontece a nível de família, a nível social, a nível de qualquer atividade social, a nível religioso também. Temos muita dificuldade para conviver, e o Espírito de Verdade, sabendo bem disso, ele orienta. É preciso que nós estejamos conscientes de que devemos nos amar ou exercitar a fraternidade, que é o amor em ação. E senão fica impossível ter o desenvolvimento pleno das atividades relacionadas com o Espiritismo. Eu acho importante que nós espíritas lembremos da última ceia, a última oportunidade em que Jesus esteve com os discípulos, quando ele recomendou justamente isso, que os discípulos se amassem. Ele deixou o amor. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. E depois Jesus vai à crucificação, é preso, é açoitado, é crucificado. E uma coisa interessante, depois dessa recomendação de Jesus, que houvesse unidade do pensamento, eu não sei se todos aqui já pensaram nisso, não tinha ninguém lá ajudando Jesus, ninguém o acompanhou, ninguém o defendeu, ninguém quis morrer com ele, todos fugiram vergonhosamente. E quando Jesus materializou-se junto ao colégio apostólico, na sua primeira materialização, ele tinha muito a reclamar dos companheiros, todo mundo o abandonou, todos o abandonaram. No entanto, ele não teve uma palavra de queixa ou negação, simplesmente os convocou ao trabalho ingente da seara cristã para a edificação de um mundo melhor. Se Jesus houvesse criticado os companheiros, se ele viesse com raiva dos companheiros porque não o haviam apoiado no momento extremo, talvez o movimento cristão morresse ali mesmo. É uma lição que nós temos que aprender. E a orientação também do Espírito de Verdade, que nós devemos buscar a instrução, é de fundamental importância. Porque muita coisa de errado que se faz no movimento espírita hoje, principalmente no campo mediúnico, muitas obras totalmente distanciadas do bom senso e da lógica, surgem por falta de estudo, tanto da parte de médiuns quanto da parte daqueles que leem as suas obras. É fundamental que busquemos o estudo para termos uma compreensão mais dilatada da doutrina e sabermos evitar, inclusive, desgastes e desajustes que caracterizam muitas obras espíritas, porque os espíritas não se dão ao trabalho de estudar a doutrina espírita. Então, se o Espiritismo é aquela grande religião, aquela maravilhosa religião apresentada pela espiritualidade maior, no sentido de cumprirmos aquilo que Deus espera de nós, é fundamental que nós espíritas inscrevamos na bandeira de nosso idealismo essas recomendações do Espírito de Verdade, que a fraternidade filha do amor e o estudo, o conhecimento filho do estudo estejam sempre presentes nas nossas obras, no nosso trabalho, nas nossas iniciativas,
para que efetivamente estejamos cumprindo aquilo que Deus espera de nós e aquilo que o Espiritismo veio instalar na Terra, uma civilização realmente cristianizada. É fundamental que não esqueçamos dessa necessidade de buscarmos a renúncia dos interesses pessoais em favor do bem comum. Essa é a base fundamental para que estejamos realmente dispostos a fazer alguma coisa em favor da divulgação da doutrina. Lembro um poema de Maria Dolores muito importante a esse respeito, quando ela nos fala, em prece dirigida a Jesus, de que devemos fazer. Senhor, diz ela, quando me deres o privilégio do renascimento no berçário do mundo, entre as necessidades que apresento e aquelas que não vejo, eis, Senhor, o desejo em que dia por dia me aprofundo, deixa-me renascer em qualquer parte, entretanto que eu possa buscar-te onde constantemente continuas, trabalhando e servindo em todas as estradas, para que eu também tenha as minhas mãos marcadas como trazes as tuas. Quanta ilusão em que me debatia, crendo que o desespero fosse prece, a rogar-te alegria e segurança sem que eu nada fizesse. Imitava na terra o lavrador a temer pedra e lama, vento e bruma, aguardando milagres de colheitas sem plantar coisa alguma. Entretanto, Senhor, agora sei que o trabalho é divino compromisso, estímulo dos céus guiando-nos os passos, e que por atender a semelhante lei puseste ambas as mãos em nossos braços por estrelas de amor e de serviço. Assim, quando efetues as esperanças em que me agasalho e estiver entre os homens, meus irmãos, que eu me esqueça em trabalho e me lembre das mãos. Não me des tempo para lastimar-me, que eu busque tão somente a luz que me acenas. No anseio de seguir-te, quero trabalho apenas. Dá que eu seja contigo onde estiveres uma resta de paz, que eu seja alguém sem destaque e sem nome que se ouvide no bem. E se um dia uma cruz de pedras e agravos reclamar-me a tarefa e o coração, não me largues ao susto a que me enlei, ajuda-me a estender as próprias mãos aos cravos da incompreensão que me rodeie, entre bênçãos de fé e preces de perdão. Ouve, celeste amigo, aspiro a estar contigo longe de minhas horas desregradas, onde sempre estiveste e sempre continuas, plantando amor em todas as estradas, para que eu também tenha as minhas mãos marcadas, como trazes as tuas. Jesus nos abençoe.